Paz seja com todos, amém? Gostaria de convidar você a pegar a sua Bíblia, abrir comigo em 1 Samuel, no capítulo 22. Aproveitar também e cumprimentar todos que nos assistem pela TV Rica. Em especial, quero mandar um beijo para minha esposa, a Vanessa, a Tainá e a Ana, que ficaram em casa hoje, amém? 1 Samuel, no capítulo 22. Quero ler com os irmãos a partir do versículo 1. Encontrou aí, amém? Vocês vão pôr no telão. Diz assim: Davi fugiu da cidade de Gate e foi se esconder na caverna de Adulão, onde seus irmãos e outros parentes logo se juntaram a ele. A seguir começaram a chegar outros que estavam com alguma dificuldade. Por exemplo, os que tinham dívidas ou simplesmente estavam descontentes. E Davi veio a ser o líder de uns 400 homens. Amém? Vamos orar. Senhor, eu te agradeço por essa manhã, por esse momento tão especial que nós temos de estar aqui juntos, compartilhando da Tua palavra, tendo tempo, Senhor, de comunhão, de adoração. Eu peço que o Senhor venha nos instruir, venha, Senhor, nos alimentar através da palavra. Que seja uma palavra, Senhor, que venha a ser ministrada no nosso espírito, não na nossa alma. Senhor, que nesse momento sejam paralisadas, Senhor, todas as atividades da nossa alma, toda expectativa humana, Senhor, de cada um de nós que está aqui hoje, seja, Senhor, paralisada e nós possamos discernir e ouvir no espírito tudo que o Senhor tem para falar, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Esqueci de me apresentar, para quem não me conhece, meu nome é Tiago, eu sou um dos ministros aqui da casa, e é muito bom estar aqui nessa manhã, poder compartilhar com vocês, amém? Eu estava meditando um pouco nesse texto, e nos cultos no domingo de manhã tem sido falado sobre um tempo de transição, né? E domingo passado o apóstolo Cristiano esteve ministrando aqui de manhã sobre esse assunto, e o Senhor me mostrou algumas coisas nesse texto, e eu queria compartilhar com vocês. Em um primeiro momento aqui, nós precisamos entender que toda palavra que nós temos no Antigo Testamento, ela vem trazer alguns apontamentos a respeito de Cristo. Então, esse texto, como qualquer outro texto que você pegar no Antigo Testamento, você consegue extrair dele uma revelação, um direcionamento a respeito de uma realidade que nós vivemos hoje, que é a realidade que o pastor Marcos falou aqui um pouco sobre o Cristo que habita em nós, a vida que habita em nós. Amém? Então, quando eu olho para esse texto e eu vejo aqui Davi, no momento da sua vida, a Bíblia fala que ele fugiu, ele escapou do lugar que ele estava e ele procurou um lugar para se esconder. E esse lugar foi a caverna de Adulão. E nessa caverna, a Bíblia não deixa bem claro quanto tempo que ele ficou ali, como que foi esse processo, né? Mas essa caverna, ela tem um significado, ela tem um desses apontamentos que nós falamos. Porque a palavra Adulão, ela significa um lugar de refúgio e justiça para o povo de Deus. Então, quando eu leio o significado dessa palavra Adulão, e eu entendo que Adulão significa um lugar de refúgio e um lugar de justiça para o povo, logo essas duas palavras nos apontam para Cristo. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia. Eu vou ler alguns versículos nessa manhã com a gente aqui. Em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 21, está escrito assim: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Está falando de quem esse texto? Está falando a respeito de Cristo. Amém? Então, nesse texto, nós encontramos Jesus se colocando como uma expressão máxima da justiça de Deus que se revela em mim e em você hoje. Amém? Então, quando nós entendemos que Cristo é o nosso lugar de justiça, nós não vamos mais tentar ao longo da nossa vida desenvolver um processo ou um ambiente onde Deus faça justiça por nós.
É muito comum, e eu já ouvi muito, talvez você já ouviu muito, essa expressão, quando alguém ou alguma coisa na nossa vida está dando errado, porque outra pessoa, um terceiro, influenciou de forma negativa a nossa vida. Então nós aprendemos num conceito de religião, que é, você ora e você fala para Deus fazer justiça. Não é assim? Então não, fica tranquilo, irmão, Deus vai fazer justiça por você. Talvez nós já oramos assim, ou talvez você já ouviu alguém orar por você dessa forma. Alguém pisou no seu calo? Fica tranquilo, Deus vai fazer justiça. Alguém te humilhou? Alguém te denegriu a sua imagem? Alguém te prejudicou? Fica tranquilo, Deus é justiça e Ele vai fazer justiça por você. E na verdade essa expressão é totalmente equivocada. Ela não diz respeito a uma nova vida em Cristo. Por quê? Porque justiça para Deus é Cristo. Ele é a nossa justiça. Então justiça não é você se beneficiar em um momento que alguém fez um mal para você. Justiça é você permanecer estabelecido em Cristo, independente da condição atual que você esteja vivendo. Então um momento, uma vida em que a justiça de Deus se estabelece e se manifesta em mim e em você, é quando nós nos sujeitamos a Cristo, independente se estamos perdendo ou se estamos ganhando. Interessante, né? Porque sempre nós estamos tentando fazer a nossa própria justiça. Nós estamos sempre tentando construir o nosso próprio padrão de justiça. E aqui Paulo fala em 2 Coríntios que Ele se fez justiça por nós. Para que nós, quando entendemos isso e entramos nele, a justiça de Deus se estabelece através da nossa vida. Amém? E o segundo ponto a respeito da caverna de Adulão é o termo refúgio. E quando eu leio esse termo refúgio, eu estava tentando entender o princípio, aonde que Cristo encaixava nesse termo refúgio. O Senhor me levou lá em Mateus, no capítulo 11, versículo 28, aonde Jesus diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O que é isso? Refúgio. É um lugar onde você encontra descanso. É um lugar onde o seu coração fica estabelecido. É um lugar onde você encontra um lugar de paz. Então Cristo é esse ambiente, amém? Então Cristo é esse ambiente onde nós encontramos paz, aonde nós encontramos refúgio, aonde nós encontramos descanso, aonde as nossas cargas são removidas e nós tomamos para nós o jugo dele, que é leve. É um lugar onde todo peso tem que sair de sobre os nossos ombros. É um lugar onde nós não podemos mais andar sobrecarregados com as situações e circunstâncias do dia a dia. Cristo é esse ambiente, é um ambiente que já está pronto, ele já está preparado para que eu e você possamos estar nesse lugar. E o nosso peso, a nossa culpa, as nossas angústias, os nossos medos, eles vão ser removidos e nós encontramos um lugar de alívio e de refúgio nele. Eu não sei como você chegou aqui nessa manhã, eu não sei se você veio sobrecarregado, eu não sei se você veio atordoado com alguma notícia que você teve. Eu não sei se você tem carregado sobre a sua vida um peso além das suas condições naturais de carregar. Mas eu quero dizer para você que nós estamos num ambiente onde Cristo se revela como lugar de refúgio, como lugar onde as nossas culpas, os nossos traumas, os nossos medos são totalmente removidos de nós. E nele nós encontramos paz. Nessa manhã o Senhor nos trouxe ao lugar onde a verdadeira paz se manifesta. O Senhor quer te conduzir a um lugar onde todo medo vai embora, onde toda preocupação vai embora.
Esse lugar é Adulão. A caverna de Adulão, ela é um simbolismo de uma nova vida em Cristo. Então, quando nós entramos nesse ambiente, as coisas começam a ser transformadas dentro de nós. A Bíblia fala, eu nunca tinha prestado atenção, algum tempo atrás eu prestei atenção nos detalhes desse texto, e um detalhe específico me chamou muita atenção, quando a Bíblia fala aqui que quando Davi foi se esconder nessa caverna, logo na sequência diz assim, onde os seus irmãos e outros parentes logo se juntaram a ele. Esse detalhe me chamou muita atenção. Sabe por quê? Porque Davi, se você conhece a história de Davi, você vai descobrir que Davi sempre foi rejeitado pela sua própria família. Davi sempre foi excluído do convívio familiar. Davi nunca sentava às mesas para participar das refeições. Davi não era convidado para os encontros de família. Davi não era bem visto pela sua própria família. E a Bíblia fala que num dado momento da vida de Davi, os irmãos dele e outros parentes procuraram estar aonde Davi estava. Sabe, o Senhor falava comigo que às vezes nós passamos anos e anos da nossa vida tentando provar para os nossos familiares o valor que nós temos. E como que nós fazemos isso? Com boas ações, com boas atitudes. Então eu preciso tratar bem as pessoas para que elas reconheçam o meu valor. Ou muitas vezes eu preciso me submeter a tudo que eles querem que eu faça, para que eles enxerguem em mim algum valor. É assim que o mundo ensina. É um relacionamento por interesse. Então eu me sinto rejeitado, para não viver nessa condição, eu faço tudo que você quer, para você me aceitar. Talvez você está aqui nessa situação hoje. Você vai tentando ao longo da sua vida, situações e situações, onde você se submete a fazer coisas que você não deveria fazer, onde você se submete a estar em lugares que você não deveria estar, porque você quer ser aceito, porque você quer que as pessoas reconheçam o seu valor, porque você ainda carrega dentro de você uma necessidade de provar para alguém que tudo que falam a seu respeito é mentira. Um dos princípios de uma pessoa que cresce num ambiente de rejeição é que ela vai desenvolver a vida dela, ela vai construir a vida dela de uma forma que ela consiga chegar em um patamar que ela olhe de cima para baixo e ela diga, está vendo? Vocês estavam errados ao meu respeito. É o filho que cresce com um espírito de rejeição dentro de casa, que ele tenta de todas as formas construir algo para a sua vida, para que ele possa olhar e falar assim, vocês estavam errados quando me julgaram. Vocês sempre disseram que eu não sou ninguém. E eu estou provando com as minhas atitudes que eu consigo. Vocês sempre disseram que eu não vou dar certo. E eu estou provando para vocês com as minhas atitudes que eu dei certo. O que mudou? Não mudou a realidade. Só mudou o degrau. O rejeitado que antes estava lá embaixo e não tinha nada. E hoje o rejeitado que subiu um degrauzinho do sucesso pessoal. E ele construiu alguma coisa. E aquele espírito que regia a vida dele lá, continua regendo a vida dele aqui. É uma das piores coisas que nós podemos fazer na nossa vida, é construir a nossa vida a partir de um espírito de rejeição. Agora eu olho para Davi aqui nesse texto. Eu encontro Davi sempre em silêncio. Você nunca vai ver na Bíblia Davi questionando a sua família a respeito da maneira que tratavam ele.
Você nunca vai ver Davi aqui na Bíblia tentando mostrar para a família dele que ele tinha valor, que existia algo nele que as pessoas não estavam vendo. E até então ele continuava como rejeitado. Mas a Bíblia fala que no exato momento em que ele saiu daquela realidade que ele vivia do campo, e ele foi se esconder em Adulão, quando ele entrou em Adulão, a realidade de vida dele mudou. Sabe por quê? Porque é somente em Cristo que o nosso valor é reconhecido. Você pode tentar fazer o que você quiser. Você pode construir o patrimônio que você quiser. Você pode estudar nas melhores escolas. Você pode ter o melhor cargo dentro da empresa que você trabalha. Você pode morar na melhor casa. Você pode viajar para os melhores lugares. Mas somente em Cristo há um reconhecimento de valor. Sabe por quê? Porque quando nós estamos em Cristo, começa a ser revelada uma realidade interior. E não a realidade do que aparenta ser. Quem era Davi? Davi era um menino. Davi não se vestia bem. Talvez ele não sabia falar direito. Porque quando eu vejo a história de Davi, quando a família rejeita ele do convívio familiar, eu também enxergo um Davi que foi rejeitado numa questão cultural. Talvez ele não podia participar ou frequentar as mesmas escolas que os irmãos dele podiam. Então, socialmente falando, Davi era um fracasso. Mas quando ele chega em Adulão, a realidade muda. Para você que está aqui hoje, você está tentando mostrar para a sua família, ou para as pessoas do seu convívio pessoal, o valor que você tem. Pastor, mas eu não quero que elas reconheçam quem eu sou, eu quero que elas enxerguem Cristo em mim. Tudo bem, você quer que elas enxerguem Cristo em você? Então não faça isso pelos mecanismos naturais. Não tente fazer isso do seu jeito. Não tente fazer isso com a mesma maneira ou o mesmo método que você fazia antes de conhecer a Cristo. Às vezes nós encontramos a Cristo, mas não mudamos os nossos métodos. Às vezes nós levantamos a nossa mão em um apelo e entregamos a nossa vida a Ele, mas não nos sujeitamos a sermos transicionados nos métodos de ação. E continuamos vivendo do mesmo jeito, só que agora com uma Bíblia debaixo do braço e frequentando um culto todo domingo. Davi, quando entrou em Adulão, ele não convidou ninguém para ir atrás dele. Está escrito na Bíblia aqui, e Davi chegou em Adulão e lançou e distribuiu folhetos convidando as pessoas para vir até ele. Ou Davi chegou em Adulão e mandou um recado para sua família: venham onde eu estou, venham me ver, vocês precisam ver a mudança que aconteceu em mim. Não, ele não fez nada disso. Ele só foi. A minha e a sua responsabilidade é só estar nesse ambiente. Quando nós estamos nesse ambiente, toda a realidade de Cristo que já está disponível para mim e para você, ela começa a se manifestar de forma natural. Então, se nós queremos ser influenciadores do nosso ambiente familiar, não pode ser por causa do nosso esforço pessoal, mas sim pela revelação e manifestação do Cristo que habita em nós. Se nós queremos transformar a nossa casa, não pode ser pelo nosso esforço pessoal, mas sim por uma disposição em revelar e manifestar o Cristo que habita em nós. Você consegue entender essa realidade? Amém? Foi assim que Davi fez. Ele foi. E depois que ele foi, as pessoas foram atrás. E sabe o que eu acho interessante? Que a Bíblia fala que Davi escapou do lugar que ele estava. Ou seja, ele estava fugindo de alguma coisa ou de alguém.
E o Senhor falou comigo assim, que muitas vezes nós construímos um processo de fracasso na nossa vida. Como? Primeiro, a primeira etapa da construção de um processo de fracasso, nós começamos a viver de uma forma a ganhar a nossa vida. Ou seja, eu vivo para mim, eu vivo para construir os meus projetos, eu vivo para realizar os meus sonhos, eu vivo para satisfazer as minhas vontades. E eu creio que essa etapa todos nós aqui vivemos. Em algum momento da nossa vida, nós decidimos fazer algo em benefício pessoal. Sim ou não? Tem alguém que já fez isso ou sou só eu? Amém? Então nós fazemos isso. Então a construção do fracasso começa aí. Quando nós decidimos voluntariamente fazer algo por nós mesmos. E aí o que acontece? Nós vamos caminhando, degrau após degrau, etapa após etapa, e algumas coisas vão dando certo, algumas coisas nós vamos ficando felizes porque estamos alcançando. Só que aí as coisas começam a dar errado. Por que começa a dar errado? Porque para construir, para se gerar Cristo em nós, nós não podemos estar vivendo de acordo com uma visão da construção do eu mesmo. Amém? Então, para Cristo ser gerado em nós, o eu mesmo precisa começar a desmoronar. E ele vai desmoronando. E aí aquele projeto que você construiu, que estava indo muito bem, começa a dar errado. E é aquele seu objetivo de vida, que você estava a um passo de alcançar, de repente você vê aquele castelo ruindo diante de você. E aí nós entramos na segunda etapa da construção do nosso fracasso pessoal, que é quando nós, ao invés de tentarmos construir para nós mesmos, nós começamos a fugir daquilo que está acontecendo. Foi isso que Davi fez. Ele fugiu. Ele fugiu para salvar, olha que interessante. Ele fugiu para salvar a sua própria vida. A palavra escapou, no original, ela significa isso. Fugir para salvar a própria vida. Então ele estava fugindo para defender a si mesmo. Irmão, quantos de nós que chegamos aqui vivendo essa realidade? Quantos de nós encontramos Cristo numa fase da nossa vida em que nós estávamos tentando salvar a nossa vida? Aconteceu isso com você? Estava tudo desmoronado, tudo arruinado. Então nós vamos salvar a nossa vida. Como que nós salvamos a nossa vida? A igreja brasileira ensinou. Quer salvar a sua vida? Vá para uma igreja. Procure uma igreja. Você conhece alguma pessoa que está doente, e essa pessoa foi no médico, fez tratamento, e não deu certo. Aí ela procura os métodos, medicamentos naturais, novas técnicas que estão surgindo, e vai, mais dinheiro, e não deu certo. Ou a pessoa tem dentro de casa um filho que está dando algum tipo de trabalho, algum problema. E ela vai e conversa com um psicólogo, e leva no médico, e leva para fazer terapia, e nada dá certo. Aí vem um parente, alguém, e diz assim: eu tenho a solução para você. Você precisa ir na igreja. Não é assim? Sempre foi assim. Agora eu te faço uma pergunta: igreja transforma a vida de alguém? Igreja, instituição, prédio, transforma a vida de alguém? Quantos de nós vivemos dentro de igrejas, anos e anos da nossa vida, sem ser transformado? Mas a rotina religiosa, ela nos dá um belo disfarce de que as coisas estão bem. Porque antes de entrar em uma igreja, alguém perguntava: e aí, como que estão as coisas?
Cara, minha vida está um fracasso, está tudo dando errado. Eu estou numa pior. E aí você entra num ambiente religioso e a sua vida está do mesmo jeito. E a mesma pessoa te pergunta como está a sua vida. E a resposta é: estou na prova, Deus está cuidando. Não é assim? Mas não muda nada. Porque você dizer que está na prova e dizer que está na pior, dentro da religião e fora e num conceito de mundão, é a mesma coisa. Porque a verdadeira transformação não tem a ver com a nossa condição exterior, tem a ver com a transformação aqui dentro. Às vezes nós não mudamos as nossas atitudes, nós não mudamos o nosso comportamento, nós não mudamos nada. A gente só mudou uma coisa: a roupa que vestia e a Bíblia que carrega. E aí fala assim: não, Deus agora, tudo está no controle de Deus. Mas não deixa Deus controlar. A gente fala tudo está no controle de Deus, mas continua dando os nossos pitacos. Continua dando as nossas ideias. Não, Deus está cuidando. Aí você dorme, acorda no outro dia de manhã e você toma uma atitude na tentativa de resolver o que na noite anterior você orou e falou que Deus estava cuidando. A Bíblia fala que Davi tentava escapar, fugir para salvar a sua própria vida. Só que ele fugiu para o ambiente certo. Ele foi para o lugar certo. Nós estamos aqui nessa manhã porque o Senhor tem nos conduzido ao ambiente correto. Um ambiente de verdade. Um ambiente onde a ideia não é maquiar os nossos problemas. A ideia é expor a nossa realidade para sermos curados e transformados. Nós estamos em um ambiente onde a roupa que nós vestimos não está escondendo a realidade de quem nós somos. Porque nós estamos num ambiente de transparência e de verdade. Onde a realidade de uma casa paterna nos dá a possibilidade de expor o nosso coração e que conheçam quem nós somos por dentro, ainda que as nossas roupas estejam sujas. Ainda que a nossa realidade exterior não seja das melhores. Você consegue entender isso? Então Davi foi para o lugar certo. E a Bíblia fala que quando nós estamos no ambiente correto, a realidade interior começa a ser revelada e ela começa a mudar a realidade exterior. Quando Davi chega em Adulão, ele já tinha vivido um episódio na vida dele, que eu tenho certeza que ele dormia e acordava pensando naquilo. O dia em que o profeta Samuel derramou óleo sobre a cabeça dele e ungiu ele como o novo rei de Israel. Então, o rei de Israel precisa fugir e está numa caverna. Aí eu faço uma pergunta para você. Quando Davi fugiu para Adulão e ele se escondeu naquela caverna, ele já era rei? Sim ou não? O que vocês acham? Será? Dá um medo de responder, né? Quando eu estou embaixo, alguém faz pergunta assim, eu fico quieto. Melhor o silêncio, né? Ele já era rei. Sabe por quê? Porque ele se transformou rei no dia em que foi derramado óleo sobre a cabeça dele. Mas aí a construção desse processo é o seguinte: ele estava dentro de uma caverna, fugindo, escondido. Ele tinha aparência de rei? Não. Não tinha condições alguma de alguém reconhecer a unção que estava sobre a vida de Davi dentro daquela caverna. Mas ele era rei, sim ou não? Aí agora responde, sim ou não? Aí, ele era rei. Abra sua Bíblia lá em Apocalipse. Deixa eu abrir aqui. Apocalipse no capítulo 1.
Pensa num esboço bagunçado, irmãos. Está tudo fora de lugar aqui. Apocalipse capítulo 1, no versículo 6, diz assim, ó: Ele nos reuniu no seu reino e nos fez sacerdotes de Deus, o seu Pai. A Ele seja dada a glória eterna. Ele reina para sempre. Amém. Em outra versão, talvez na sua Bíblia, está escrito: E Ele nos fez reis e sacerdotes. Eu sempre detestei a aula de português, irmãos. Mas ler na Bíblia, Ele nos fez, para mim é uma realidade já executada. Amém? Então Ele nos fez. Então Ele fez Davi rei. E Ele nos fez reis. Talvez você olhe para a tua vida hoje e não tem possibilidade alguma de se reconhecer uma autoridade real sobre você. Mas eu quero dizer que você já foi feito rei e sacerdote para Deus. O que você está passando hoje, a condição atual da sua vida hoje, não pode eliminar o fato de que Ele já nos fez reis e sacerdotes. Sabe por que é importante você saber disso? Porque todas as vezes que a sua realidade momentânea, ela gritar no seu ouvido: você não é capaz, você não vai conseguir, era tudo mentira, não vai dar certo. Você tem que ter uma realidade aqui dentro que fale mais alto do que a realidade de fora. O grande problema que muitas pessoas estão enfrentando na vida hoje é porque aqui dentro elas não têm convicções. É porque aqui dentro ela não tem convicção da sua identidade. Ela não tem convicção do seu papel e da sua condição de filhos. Então, quando nós não temos convicções interiores, as realidades exteriores nos amedrontam, nos causam pânico. Quando você não tem uma convicção aqui dentro da realidade de Cristo em nós, quando alguma coisa do lado de fora começa a dar errado, você pira. Você tem vontade de sair correndo, de jogar tudo para o alto. Agora, quando nós carregamos convicções interiores a respeito de Cristo, nenhuma realidade exterior é suficiente para causar abalos aqui dentro. Quando Jeremias fala no seu livro de Lamentações, ele diz: eu quero trazer à minha memória, aquilo que me dá esperança. Ele não estava pensando nas coisas exteriores. Ele estava dizendo assim: eu preciso fazer com que a minha mente trabalhe de tal modo que as realidades de Deus para mim e para o meu povo não se apaguem diante das coisas que estão acontecendo conosco. Todo dia você liga a televisão, você liga suas redes sociais, você vê um clima de tensão terrível no ar. Pessoas preocupadas com o futuro, pessoas que não sabem se investem ou se guardam, pessoas que estão com medo, pessoas que falam mal do governo, outras que apoiam o governo. E aí você fica no meio daquele jogo, dos rumores. E aí você não sabe o que fazer. Mas quando você carrega essa convicção dentro de você, o cenário de caos não é suficiente para nos abalar. Ele se torna o ambiente perfeito para manifestação e revelação de vida.
pastor Marcos falou aqui a respeito do seminário que nós vamos ter aqui sobre educação. A área da educação hoje é uma das áreas no nosso país que mais tem sofrido com a influência das trevas. E aí tem pessoas que dizem assim, daqui a alguns dias eu não posso nem mandar mais meu filho para a escola. Como vai ser? Não vai mais para a escola, porque na escola está assim. Não, a ideia não é essa. A ideia é nós construirmos uma educação pautada na verdade. E levarmos essa realidade para que a nossa nação conheça. Porque nós não vamos tirar os nossos filhos da escola. Nós vamos permitir que os nossos filhos conheçam a verdade no ambiente escolar. Porque nós iremos atuar na influência desses lugares. Não é escapar do que está acontecendo. É ter uma visão de futuro. Tem pessoas que pensam assim, se hoje está assim, imagina daqui 30 anos. Não, mas não é você pensar negativamente daqui 30 anos. É você pensar no hoje, no agora. De que forma eu posso transformar a realidade da nossa nação? Pastor, mas o senhor está falando isso comigo? Quem sou eu? Nem minha família não me aceita. Quem dirá eu ter capacidade de transformar uma nação? Esse tipo de pensamento e de mentalidade é clássico de alguém que ainda não assumiu a sua condição de rei. Quando você entende que Ele já nos fez reis e sacerdotes, quando você ouve uma palavra dessa, o seu pensamento ele vem assim, Deus, eu creio nisso, e eu peço, Senhor, me mostra como eu vou fazer isso, de que forma eu vou fazer isso, aonde eu vou atuar, aonde eu vou influenciar. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala aqui na continuação, nós já vamos caminhando para o final. A Bíblia fala que no meio daquela galera que foi com Davi, veio um povo que vieram de outras localidades, e eles estavam endividados, deviam para a justiça, ou estavam descontentes com alguma coisa. E eles chegam lá naquele lugar, no ambiente que não é uma caverna, mas é Cristo, amém? Vamos lembrar sempre disso, esse ambiente é Cristo. E essa galera chega nesse lugar, e Davi olha para eles, e o que Davi enxerga? Davi olha e fala assim, aquele cara é um endividado, não serve para nada. Aquele está descontente com a vida. Aquele está devendo. Aquele não tem valor algum. Foi isso que Davi fez? Não. Davi enxergava o potencial que existia dentro de cada pessoa. Sabe, uma das coisas mais incríveis que nós encontramos em uma casa paterna, e eu falo da realidade que todos nós aqui vivemos, é que uma casa paterna consegue enxergar o potencial que existe dentro de cada um de nós, ainda que nem nós mesmos a enxergamos ainda. Nem você sabe do potencial que você tem. Mas aqui nessa casa paterna, tem alguém que já enxergou o potencial que você tem. E quer ativar você. E quer preparar você para que você viva plenamente o que Deus tem para a tua vida. Davi, ele atuou naquele grupo de pessoas na condição de um pai. Ele assumiu a sua responsabilidade paterna sobre a vida daquelas pessoas. E a Bíblia fala que aquele grupo de homens que ele veio e ele liderou durante anos, foi o grupo de homens que se transformou na liderança de guerra que Davi teve quando se tornou literalmente o rei de Israel. Eu quero dizer para você que você é soldado de linha de frente. Não é mais para você viver escondido, é para você se dispor.
Porque alguém já enxergou o potencial que você tem. E quando a sua paternidade olhar para você e falar assim, olha, eu vejo potencial nisso, nisso e nisso, e você ainda não viu, não duvide daquilo que está sendo liberado. Porque nós vivemos numa realidade no espírito, não é na alma, não é na carne, não é no mundo natural. É uma realidade no espírito que dá condições de Deus mostrar para a nossa paternidade, para a nossa liderança, o potencial que existe dentro de nós que nós mesmos não conseguimos ver. Eu estou diante de pessoas que Deus tem levantado nesses dias para transformar a cidade de Taubaté. Eu estou diante de pessoas que Deus vai levar para outros estados, para outras nações, e nos lugares aonde o Senhor te plantar, você vai ser um influenciador da verdade e vai transformar a realidade daquele lugar. Nós vivemos diante dessa palavra, Deus liberou essa palavra sobre as nossas vidas. Deus liberou essa palavra sobre essa casa. O que nós precisamos fazer então? Nós precisamos ir até esse lugar. Se você pegar a sua Bíblia e abrir a Bíblia em 2 Samuel, no capítulo 23, 2 Samuel capítulo 23, a Bíblia começa dizendo assim, e essas foram as últimas palavras de Davi, e começa a fazer uma descrição de algumas coisas que aconteceu na vida dele. E lá no versículo 11 até o versículo 17, a Bíblia narra através das palavras de Davi, uma recordação que ele teve da caverna de Adulão. E ele fala de um dia em que ele estava com sede e que ele queria beber das águas de Belém, só que Belém estava sitiada pelos filisteus, e ele compartilhou aquilo com as pessoas que estavam com ele, e 3 dos seus guerreiros atravessou o meio do exército filisteu e foi até a fonte de água de Belém e pegou água e trouxe para Davi água. Aquelas pessoas foram, essa recordação de Davi, daquela caverna, nos aponta para uma realidade, que Davi começou o seu reinado em Adulão, e as suas últimas palavras da vida também estavam relacionadas a Adulão. Pastor, o que você quer dizer com isso? Que tudo na nossa vida tem que começar e terminar em Cristo. Cristo se torna a nossa realidade permanente. Se nós estamos começando algo em Cristo aqui nesse lugar, os anos vão passar, e daqui 100, daqui 200 anos, os nossos netos, bisnetos, eles vão estar aqui relembrando que algo começou em Cristo e permanece em Cristo. Durante muitos anos a igreja deixou de se preocupar com gerações e se preocupou somente com a vida que tinha naquele instante. Mas o Senhor nos despertou para que nós nos posicionássemos diante da sociedade de uma forma diferente como aconteceu até hoje. E se a nossa preocupação como igreja há 20 anos atrás era Maranata, ora vem Senhor Jesus, a nossa preocupação como igreja hoje é criar um ambiente de verdade, aonde nós, os nossos filhos, os nossos netos, transformem o lugar aonde vivem, de uma forma sobrenatural. Foi isso que Davi fez. Davi tirou daquelas pessoas a condição de endividados, de desanimados, de fugitivos, e Davi implantou neles uma nova realidade. E o Senhor nos trouxe aqui nessa manhã porque Ele quer plantar em nós uma nova realidade. Nós estamos vivendo um tempo de transição como igreja, nós estamos vivendo um tempo de transição como nação. E nesse tempo de transição, uma nova realidade precisa ser plantada dentro de nós. Fica de pé no seu lugar.